Para o leitor moderno, Romanos 1,26 parece ser uma referência a relações sexuais entre mulheres, uma vez que o versículo subsequente é uma referência ao homoerotismo masculino. Há décadas, vários estudiosos e mesmo o leitor comum da Bíblia acreditam que Romanos 1,26 é o único texto bíblico que condena o homoerotismo feminino. Porém, tal interpretação nem sempre existiu. O primeiro ponto hermenêutico importante é o contexto. O versículo 26 se inicia com a expressão "por isso", indicando que as ações subsequentes são consequência de fatos apresentados anteriormente. A partir do versículo 18, o tema central é a idolatria. Paulo constrói sua argumentação com uma progressão de eventos encadeados. 1. O Deus verdadeiro, invisível, se manifesta pela criação visível, por isso os pagãos são indesculpáveis. Versículo 20. 2. Apesar da criação visível, não glorificaram ao Criador, mas seus corações se obscureceram. Versículo 21. 3. Passaram a produzir imagens de ídolos, servindo a criatura em lugar do Criador. Versículo 23. 4. Deram vazão às suas próprias concupiscências. Versículo 24. 5. As mulheres pagãs passaram a praticar formas de sexo contrárias à natureza. Versículo 26b. 6. Os homens se entregaram a práticas homoeróticas. O texto não diz que as mulheres abandonaram as relações naturais com os homens, mas limita-se a dizer que elas se entregaram a práticas sexuais contrárias à natureza, sem mais especificações. O advérbio semelhantemente pode ser uma pista importante, indicando que as mulheres praticaram relações sexuais não gerativas análogas às dos homens, ou seja, o coito anal. Quando textos paralelos, todos de Paulo, são contrastados com Romanos 1, 26 e 27, fica ainda mais evidente a condenação ao homoerotismo masculino, não feminino, pois tanto 1 Coríntios 6, 9 quanto 1 Timóteo 1, 10 referem-se apenas ao sexo entre homens. Como os atos sexuais são apresentados como consequência da idolatria, muito possivelmente, Paulo está se referindo às orgias culticas, muito comuns na adoração a deuses como Afrodite, Apolo e Baco. Outra possibilidade é a referência à libertinagem dos romanos, homens e mulheres, pagãos e politeístas desde os primórdios do Império. Paulo interpreta, portanto, tal liberalidade como produto da adoração pagã. As Escrituras, embora possuam verdades e conceitos inspirados, universais e atemporais, não foram concebidas para nós, ocidentais do século XXI. Por isso, uma contextualização histórica em determinados textos se faz necessária, a fim de que possamos compreendê-los não apenas nas linhas, mas também nas entrelinhas, pelas lentes do relativismo cultural. Roma era a capital do maior império já existente, uma cidade cosmopolita. O matrimônio era uma questão de Estado, uma obrigação cívica para a manutenção do império por meio de filhos. Os homens romanos permaneceram os mesmos em relação ao sexo, usufruindo de suas mulheres, concubinas, prostitutas e de outros homens de estrato social inferior, como escravos ou libertos. Sobretudo, a partir do final do século I a.C., as mulheres romanas experimentaram uma grande emancipação sobre seus próprios corpos e desejos. Elas ansiavam desfrutar o prazer do sexo, porém sem o risco da gravidez, o que corrobora com o texto bíblico ao qualificar seus atos
como contrários à natureza. Essa liberdade era incompatível com os valores judaicos relacionados às mulheres, as quais viviam a sexualidade única e exclusivamente dentro do casamento. Alfonso Quatrecassas, referindo-se a esse período, observa: o que se modificou substancialmente foram a mentalidade e a atitude da mulher. A mulher, que antes aceitava resignada sua sorte, melhor diríamos, seu infortúnio matrimonial e sexual, agora, pelo contrário, liberada, não queria mais ter filhos, porque a gravidez deformava sua figura e fazia-lhe perder a firmeza dos seios. Foi a mulher que, timidamente, começou a sair à caça de amantes e aventuras eróticas. A partir do século I a.C., a corrupção, o desejo de desfrutar do sexo sem freio nenhum, uma espécie de ninfomania, produziram também inúmeros e surpreendentes casos de mulheres de famílias nobres que se entregavam voluntariamente e oficialmente à prostituição. Devemos ter em conta a evolução da mulher, não apenas já completamente emancipada na época de Marcial, como também plenamente liberada sexualmente, a tal ponto que a partir de então é ela que se lança e desfruta, seduzindo os homens e colecionando amantes. Essa emancipação, essa equiparação da mulher ao homem, manifestava-se sobretudo nos banhos públicos. Já na época imperial, tinha sido eliminada a separação dos sexos nos banhos públicos e nas termas de Roma. Compreende-se com facilidade que as termas tenham passado de centros de higiene pessoal a lugares permissivos, onde homens e mulheres podiam encontrar amantes e dar vazão às suas fantasias sexuais. Naturalmente, a busca pelo prazer por parte dessas mulheres não tinha por objetivo a geração de filhos, o que caracterizava seu comportamento sexual como contrário à natureza. Práticas sexuais não gerativas, como relações homoeróticas entre homens, não eram consideradas crimes pelos romanos, de modo que faziam parte de seu cotidiano no século I d.C. Poetas como Marcial e Juvenal, entre outros, nos apresentam um panorama bastante diverso sobre tais comportamentos. São numerosas as menções a comportamentos sexuais não gerativos praticados entre homens e mulheres. Relações homoeróticas entre mulheres eram raras. Referências a elas são muito escassas na literatura latina quando comparadas aos relatos homoeróticos entre homens. Representações pictóricas praticamente não existem. Dessa forma, dificilmente Paulo estaria fazendo menção ao sexo entre mulheres. Vic Leon, pesquisadora e escritora, ao mencionar o homoerotismo feminino na antiguidade greco-romana, pontua que tais mulheres tomavam o cuidado de se manterem invisíveis. A condenação paulina mais provável refere-se ao sexo anal heterossexual e a outras formas de sexo não gerativas. Ainda sobre as mulheres do mundo greco-romano, Vic Leon continua: o sexo anal tinha alguns adeptos fiéis entre as mulheres que não queriam engravidar: esposas, prostitutas, mulheres de governantes e escravas. Renato Lins, doutor em teologia, expõe: Anastácio Sinaíta descarta a teoria de que o versículo apresente uma referência a relações entre mulheres. Segundo ele, as mulheres se ofereceram a homens. Mais especificamente, o teólogo Clemente de Alexandria fala de como essas mulheres foram companheiras da complacência, praticando o coito anal com homens e fazendo mau uso da passagem desenhada para o excremento. Um de seus sucessores, Agostinho de Hipona, está de acordo. Visto dessa ótica, o texto paulino destaca o aspecto insólito da atividade em que participaram tais mulheres. Praticaram formas de sexo não destinadas à procriação. A homossexualidade
conceito construído a partir da segunda metade do século XIX, não é resultado de paganismo ou idolatria. O texto paulino nada tem a ver com homoafetividade, mas com relações resultantes de degradação espiritual, as quais levaram ao hedonismo, o culto ao prazer. O que está em pauta é a adoração da criatura em vez do Criador, inversão que levou homens e mulheres a cultuarem seus corpos e à satisfação sexual. Romanos 1, 26 e 27 é, sobretudo, sobre promiscuidade sexual. Fique atento às nossas dicas de leitura. Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, Oasis Editora. O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, edições GLS. Erotismo no Império Romano, Alfonso Quatrecasas. O Prazer do Sexo, Vic Leon. Gostou desse conteúdo? Curta e compartilhe. Deseja sugerir temas para o canal? Use o espaço dos comentários. Quer ficar por dentro dos próximos assuntos? Siga-nos em nossas redes sociais. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.